Aí agora eu vou mostrar um pouco como fazer isso através da interface gráfica da RStudio. O Jean já começou a mostrar como faz isso, mas lembra que quando ele usou o Git, use Git, e aí essa aba, esse painel Git apareceu? Então, essa aba é o Git pane, que a gente chama no RStudio, né? E ele só aparece quando um projeto é versionado pelo Git. Então, se você está falando, meu Git está com problema, não está aparecendo essa aba. Não está aparecendo essa aba porque o seu projeto não está sendo versionado pelo Git. Então, o problema está antes. E assim, voltando na questão linha de comando versus RStudio, a gente viu esses comandos que a Bruna mostrou na apresentação, né? Git status, git add, git commit, git diff, git pull, git push. E agora a gente vai ver isso aqui tudo com botões com interface gráfica. Quando você faz alguma edição, como já tinha feito, os arquivos vão aparecendo aqui, que seria uma parte da mensagem do git status. A mensagem no final do git status, geralmente ele mostra assim, esses arquivos eles não estão sendo versionados, ou esses aqui foram alterados. E seria essa aba. Então, por exemplo, M é porque foi um arquivo modificado, esse ponto de interrogação porque são arquivos que eles ainda não estão sendo versionados. Então, os arquivos que não estão com essa caixinha com check é porque são arquivos que a gente ainda não está versionando, certo? E nem está considerando para fazer um commit. Se eu quero fazer um commit, eu tenho que selecionar essa caixinha, e aí ele vai ser o staged, que a Bruna explicou. Então, eu quero fazer um commit, primeiro eu tenho que selecionar quais arquivos eu quero colocar nesse commit. Então, por exemplo, clico aqui, então esse arquivo vai ficar disponível para o meu commit. Peraí, eu clico aqui e clico em commit, certo? Seleciono os arquivos que eu quero fazer commit, clico em commit. Aí a RStudio vai abrir uma janela. Ele vai me mostrar os arquivos tudo de novo para eu confirmar se eu estou selecionando os arquivos certos. Aqui ao lado ele pede uma mensagem de commit, então escreve uma mensagem que seja útil para entender o que o commit fez. Às vezes, quando a gente está trabalhando sozinho, não faz uma mensagem tão útil, mas principalmente quando você estiver trabalhando com outras pessoas, escrevam coisas úteis. E aqui embaixo seria o git diff. Aqui você pode rolar, é um arquivo de R, então você vai rolando e ele vai mostrando quais linhas foram retiradas, quais linhas foram adicionadas. Então, as linhas em verde são as adições, linhas em vermelho foi o que foi retirado. Então, essa seção aqui vai ser basicamente o nosso git diff. Aí você clica em commit, né? Depois que você já selecionou os arquivos certos, escreveu as mensagens de commit, você pode clicar em commit, e aí ele vai aparecer uma mensagem do Git. Então, por exemplo, essa aqui foi a minha mensagem de commit, adiciona slides sobre o Git pane. Aí ele fala, 2 arquivos foram alterados, 74 inserções, então foram linhas, entre aspas, novas ou modificadas, e 42 coisas deletadas, né? Então, ou linhas que eu deletei, ou linhas que eu modifiquei. Também tem um botão aqui, ó. Aqui é o botão diff, que você também pode clicar para ver o diff mesmo de cada um dos arquivos. Então, você pode selecionar os diferentes arquivos e ver o diff de cada um deles. Então, como eu falei, as linhas em vermelho são linhas ou retiradas ou alteradas, e as verdes são ou alteradas ou linhas novas. Então, nesse exemplo, por exemplo, eu mudei alguma coisa bem pequena nessa linha 537, mas essa seção embaixo aqui toda foi deletada. Também aqui, aqui em cima, em Changes, a gente vê esse diff, só que aqui tem um botão chamado History também. E o History é a história, é o histórico dos nossos commits, que a Bruna também mostrou o mesmo comando para ver isso, né? Então, tem o histórico. Então, fala, esse aqui inseriu 2 GIFs, esse aqui atualizou a apresentação. Atualizar a apresentação não é uma mensagem boa, gente. Mas, enfim, adiciona slides sobre configuração do Git, isso está mais claro. Mas, enfim, aí aqui tem todos os históricos, você pode clicar em cada... Oi. Desculpa interromper, você pode aumentar um pouco a tela? Estão perguntando no chat. Assim? Assim não adianta, né? Não sei, peraí. Aqui a imagem não está muito grande mesmo. Qualquer coisa, eu posso ver de abrir na RStudio Cloud e mostrar? Não sei. Assim melhora. Tá bom? Já melhorou. Então tá. Aí, aqui, se você clicar em cada um desses, você consegue ver quais foram as modificações de cada um desses commits. Voltando no Git pane, aí tem o botão
Esse botão deixa você criar uma branch nova, e esse aqui mostra em qual branch você está trabalhando. E se você clicar nesse botãozinho que é um menu drop-down, ele vai mostrar quais são as branches disponíveis no seu repositório também. Esse aqui é meio que um resumo que está na cheat sheet do RStudio, né? Então, por exemplo, o que significa cada um dessas cores do status. Então, quando é adicionado é um A, deletado é D, M é modified, que eu mostrei para vocês, R é quando você só renomeia o arquivo, e o ponto de interrogação é quando o arquivo não está sendo versionado. Eu acho que eu não comentei também dois importantes, é o pull e push. Por exemplo, eu fiz um commit no meu projeto, e aí eu quero que ele seja, por enquanto, quando eu só fiz o commit, ele vai estar na minha máquina, certo? Eu quero que quero que esse commit seja enviado para o meu repositório lá no GitHub, que é o remoto, certo? Esse aqui é o local, esse aqui é o remoto. Então, se eu aperto o push, ele vai enviar essa mudança. Se eu aperto o pull, eu vou buscar se existem novas mudanças, e se essas mudanças existirem, elas vão ser incorporadas no meu projeto. A não ser que tenha problema com, por exemplo, lá o que está no remoto foi alterado o mesmo arquivo que o meu e isso dá conflito, aí ele não deixa eu buscar essas informações automaticamente. Mas isso acontece mais quando você está trabalhando com outras pessoas. Mas então esses botões são também importantes. Quando você faz uma mudança com commit, você envia com push. Então, agora, efetivamente, a gente já tem uma ideia do que é o Git Pain e como é que a gente trabalha com projetos no GitHub e o RStudio. Primeiro, eu vou mostrar uma forma diferente do que já mostrou. E essa forma, não existe a forma certa ou errada, é só que essa forma eu percebi que as pessoas acham um pouco mais fácil. Então, primeiro você tem que ter um repositório que você quer alterar, certo? Então, ou você pode criar um repositório seu, ou você pode fazer um fork de outra pessoa. Não faça isso com o repositório de outra pessoa sem forcar, porque senão você não vai conseguir enviar suas mudanças. Você tem que fazer o fork antes de enviar a mudança. Aí aqui, quando você fizer isso, lá no Git, no RStudio, você cria um novo projeto. Eu não sei se aqui não apareceu, mas aparece meu RStudio? Sim. Tá. Nesse local aqui, nesse cubo azul, você consegue criar um novo projeto. Mas meu RStudio também devagar. Então, quando você cria um novo projeto, ele deixa a opção New Directory, um projeto numa pasta existente. Esse primeiro seria uma nova pasta. E esse aqui seria usando o Version Control. Então, eu selecionei esse. Aí, ele vai perguntar se você quer usar o Git ou o Subversion. Não me perguntem como uso o Subversion, nunca usei. Então, a gente seleciona com o Git. Aí, aqui tem 3 coisas que ele pede para a gente preencher. A primeira coisa é o URL do repositório, é o link do repositório. Quando você está lá na página da internet de um repositório, que eu não estou com nenhum repositório aberto, mas isso aqui que está em cima do navegador, isso aqui é um link. Então, você cola o link aqui nessa primeira opção. A segunda opção, ele vai ser preenchido automaticamente, baseado no link que você colocou. E a terceira é aonde você quer que o seu projeto seja salvo no seu computador. Tipo, onde você vai querer que isso fique na sua máquina local. Aí você cria o projeto, e aí o que o RStudio vai fazer? Ele vai criar um projeto de um R project no seu computador, e ao mesmo tempo ele vai clonar todo o material que está naquele repositório nesse R project. Então, por exemplo, se aquele repositório remoto não tem um R project vinculado, ele vai criar, e aí vai aparecer já que tem um arquivo para mudança e tal. Mas você não precisa enviar se você não quiser. Se você quiser, se você está no repositório novo seu que você criou, você pode usar essas funções do useThis, useReadMeMD ou useReadMeRMD, para você criar arquivos, os arquivos README. Tem 2 formas, né? O arquivo .md é um arquivo README comum, que a gente usa no GitHub, e também tem a versão .rmd, que é quando você cria um arquivo R Markdown, que você gera um MD a partir dele. Esse é útil quando você quer colocar código de R, tipo, no
no seu README, por exemplo, eu quero colocar um gráfico que eu fiz com o ggplot baseado nos dados do meu pacote, sei lá. Aí você usa esse README que gera um MD. E aí o seu código, o seu ggplot vai ficar tudo muito bem no seu README. O Neto perguntou se pode fazer essa configuração para o repositório da sua própria conta do GitHub. Sim, no começo eu falei, você pode ou pegar um repositório que é seu, ou um repositório de outra pessoa, você precisa fazer o fork. Se é seu, você não faz fork, você só copia aquela URL, cria um novo projeto da RStudio, e aí ele vai ser clonado na sua máquina. Aí, esse aqui é um GIF de exemplo. Esse exemplo é diferente, então eu vou pular. Esse é uma forma usando a forma que o Jean mostrou. Eu esqueci de tirar esse slide. Bom, depois que a gente já está com ele clonado, tudo funciona no nosso computador, a gente consegue usar outras funções do UseThis para contribuir com outras pessoas. Se você está contribuindo com você mesmo, você não precisa ficar criando muitas branches, a não ser que você queira explicitamente, tipo, eu quero testar uma nova coisa e eu não quero que isso interfira no que eu já tenho. Mas se você está trabalhando com outras pessoas, é bom que você crie branches. Então, a função prinit faz isso. Você precisa informar para a função prinit qual que é o nome da sua branch. Então, você usa UseThis, prinit, e entre o parênteses você coloca o nome da branch. Aí, ele vai mostrar aqui as mensagens que o UseThis mostra, certo? Bia. Oi. Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Então, por exemplo, imagine que nem nos nossos slides dessa apresentação, a gente fez, é um código que existe. E aí eu e a ID estávamos trabalhando em um mesmo arquivo. Uhum. O que eu fiz? Eu fiz um fork do repositório para o meu GitHub, para a minha página, e dei um git clone para ter uma versão dele na minha máquina. Aí eu adicionei lá no código coisas. Desculpa, primeiro eu criei uma branch. E aí estava adicionando as minhas coisas, comitei lá na branch, só que aí nesse meio tempo, a ID subiu, ela deu um pull request e deu um merge nesse mesmo arquivo. O que eu tenho que fazer é, antes de dar um merge da minha branch com o meu master local, eu preciso voltar para o meu master, dar um pull no meu projeto, e aí depois eu dou um merge da minha branch no meu master. Eu acho entendeu? Que ficou um pouco confuso, mas o que você está falando a ID fez mudanças, você também fez mudanças no mesmo arquivo, só que vocês fizeram trechos diferentes de código, vocês não estão mudando a mesma parte, entendeu? Então, só vai dar problema se você usar o mesmo arquivo e vocês editarem as mesmas linhas que já existiam. Então, isso daria problema. Um exemplo que já deu conflito, eu e a ID, foi porque a gente estava fazendo uma apresentação junto e as duas pessoas, ao mesmo tempo, tiveram a ideia de alterar o tamanho das imagens, que isso fica no Chunk Options. Ela arrumou tudo e eu também arrumei, e aí a gente enviou, e aí deu conflito porque a gente editou as mesmas linhas. Isso daria erro, entendeu? No seu caso, você editou coisas separadas. Vocês editaram o mesmo arquivo, mas sessões separadas. Então, você poderia enviar o pull request, e aí, se desse conflito, a pessoa mantenedora teria que resolver esses conflitos, mas você não precisa fazer todo esse rolê que você falou. Você envia o pull request e a pessoa mantenedora, se tiver algum conflito, o próprio GitHub avisa para você. Se não tiver conflito, ele fala assim, você pode aceitar sem problemas, entendeu? Então, o que eu fiz? Eu estava trabalhando na minha branch, e aí eu comitei as coisas lá na branch, e aí eu vi que a ID tinha subido uma atualização. O que eu fiz? Eu voltei para o meu master, dei um pull para puxar as coisas novas de novo, e aí deu conflito. Mas enfim, aí já é uma coisa... Aí você pode resolver os conflitos. A gente pode resolver os conflitos. O GitHub, ele marca no teu arquivo, usando uns tracinhos, né, aonde rolou a diferença, aonde deu o problema, né? E aí você vai aceitando ou não os conflitos, porque talvez tenha sido, né, alguma coisa, aí você apaga uma linha e aí ele marca que teve alguma coisa de alteração, abre aspas, no mesmo lugar, mas que aí talvez nem tenha sido uma alteração relevante, sabe? Sim. Bom, posso continuar?
Pode, pode. Tá bom. Então, a função PRNit faz isso, ela cria um novo branch para a gente trabalhar. E o useThis, ele é bem cri-cri com isso. Se você não cria uma nova branch e você faz na master e tenta enviar uma contribuição, ele não deixa, ele meio que te bloqueia. Então, aí ele fala assim, você não quer colocar essas suas contribuições em uma nova branch para poder fazer contribuição? Porque eu já fiz isso, eu esqueci de criar uma branch, e aí ele meio que me direciona para criar uma branch para enviar aquilo. Então, depois que a gente criou uma nova branch, a gente faz as alterações, faz os nossos commits, faz com mensagens claras, e aí depois que você terminar as contribuições, você usa a função do useThis chamada prpush. E aí o que ele vai fazer? Ele vai enviar, e ele já vai enviar e vai abrir para você uma página para você clicar naquele botão do Create Pull Request. Então, depois que você usa essa função, ele já abre aquela página com o diff, lembra que eu mostrei na apresentação passada? Aquela página mostrando as suas diferenças, as comparações das mudanças, do antes e depois, e aí você vê a diferença e cria um pull request. A partir daqui, é a mesma coisa que eu mostrei da outra vez. Aí você escreve uma mensagem do pull request, tipo, qual que é o nome desse pull request, qual que é a descrição dele aqui, clica em Create Pull Request, e ele vai ser aberto. Aí, depois disso, o que acontece? Aí eu acho que eu vou um pouco além da apresentação anterior. O que acontece depois disso? Isso foi uma sugestão e ele só vai ser aceito, só vai incorporar o projeto que você contribuiu se a pessoa que mantém ou as pessoas que mantêm aceitarem aquilo. Então, você envia essa contribuição e espera as pessoas que mantêm aquilo aceitarem ou não. Ou sugerir melhorias para você arrumar para depois aceitar. Então, por exemplo, se alguém fizer uma sugestão para você de arrumar alguma coisa e você precisar editar, você vai naquele mesmo projeto, naquela sua mesma branch que você estava editando, altera o que você precisa e faz o commit de novo. E aí, no seu pull request mesmo, esses commits vão estar registrados, os novos commits desse pull request. Então, e aí você faz isso e dá o push de novo, né? Clica naquela seta para subir. Tipo, a ideia é sai do computador e vai para o GitHub, sai do local e vai para o remoto. Aí você espera a pessoa revise, não sei o quê. Aí depois que ele aceitou, a pessoa aceitou, vira merged. Isso aqui significa que a contribuição que você fez agora faz parte desse projeto, desse repositório. E outra função interessante do useThis, lembra que a gente criou uma branch para fazer uma contribuição específica? Depois que ela já tiver sido aceita e tal, você pode usar uma função chamada prFinish, useThis prFinish. O que ela faz? Ela retorna para sua master ou para sua main, ela atualiza, ela busca as novas atualizações do repositório principal, não do seu, do principal. E aí ela deleta a branch criada para essa última branch que você criou para fazer o pull request. Então, ela meio que encerra o ciclo. O useThis tem funções para cada uma delas. Bom, essa aqui eu terminei. Então, a gente viu mais ou menos duas formas. E agora vai ser uma preparação para o momento que eu já estou comendo. Eu já comi 10 minutos, agora eu vou comer mais uns 5 minutos, que é o momento de mão na massa. Posso fazer um comentário rapidinho, Bia? Pode. Não se assustem com a quantidade de passos, porque a gente também se perde, assim. E eu falei que eu uso o slide da Bia, por exemplo, para configurar o useThis. Esses slides também que a gente está colocando são ótimos guias para, quero colaborar com o projeto. O que eu faço primeiro? O que eu faço depois? Tipo, esses slides são ótimos guias para isso. E quando a gente divide vocês em grupos, a gente também vai estar ajudando. Então, vocês não precisam decorar tudo isso ou fazer tudo isso agora na máquina de vocês. Muita coisa vai aparecer mesmo, eu quero fazer um pull request, mas é uma coisa pequena, então eu posso fazer na interface web. Ou não, eu quero fazer, mas eu não tenho forcado ainda, então eu vou forcar no meu repositório no GitHub e fazer. Então, depende muito do caso que vocês estão passando, porque às vezes, por exemplo, vocês já têm o repositório forcado ou um repositório de vocês, enfim. Então, a gente está apresentando aqui a maneira geral, e aí os slides funcionam verdadeiramente como um guia mesmo para seguir. Não, isso eu já tenho, isso eu não preciso. E o próprio useThis às vezes avisa alguma coisa, como a própria Bia falou, se eu não criei o branch, o useThis vai falar, você não quer criar um branch? Então, é muita coisa mesmo, porque desde de manhã a gente está apresentando vários
conteúdos densos, mas não se assustem porque até a gente que já usa há algum tempo se confunde, porque é outra linguagem mesmo, né? Então, a gente vai estar ajudando vocês nos grupos a fazer esse espaço certinho. Obrigada, Jean.